Boa noite. É uma imensa gratidão de estar com vocês todas as noites. Alguns já me conhecem, outros já me viram por aí. Também quero agradecer. O John pediu para eu lembrar do pessoal que está online aí assistindo. Boa noite também para o pessoal que está de longe. Eu sou voluntária da casa há uns 2, 3 anos, não me recordo muito bem, mas já faz 8 anos que eu participo aqui dessa casa maravilhosa. Considero todos uma família linda que me acolheu em diversos momentos de alegria, de tristeza. E não sei se vocês sabem, para a gente trabalhar aqui como voluntário, como médiums, nós devemos participar das aulas que acontecem em alguns dias da semana lá no Casarão. E nós temos alguns professores, né, os palestrantes que acompanham o nosso desenvolvimento. No caso, eu desde o início faço algumas aulas, né, sou meio faltante também, porque eu cuido da criançada e tal, com o Ricardo, que é o nosso presidente. E participei de algum tempo, né, das aulas, quando o Ricardo convidou, falou que algumas pessoas ali da turma já estavam preparadas para fazer o curso de médium. Eu fiquei apavorada, para falar a verdade. Pensei comigo, bom, o plano espiritual é muito sábio, né? Eles não vão deixar que isso aconteça, porque não tem condição de uma ovelha negra, né, do balacobaco, virar uma médium. É uma coisa assim contraditória. E então o Ricardo na semana seguinte falou, olha, então você já pode fazer o curso e tal, depois do curso a gente vai ver quem é que vai ser aprovado para trabalhar como médiums. Eu fiz o curso nesta fé, acreditando que não ia ter essa oportunidade que hoje eu acho maravilhosa de estarmos aqui. Então, isso é para deixar claro para vocês que o que a gente vem conversar com vocês, nós não somos perfeitos, muito pelo contrário. Eu acho que a gente nesse trabalho de caridade, né, de estar aqui doando energia e de estar amando todos vocês, porque eu acredito sim que todos nós somos irmãos e que não é por acaso que nós estamos juntos. Então, mas não sou nem de longe uma pessoa perfeita. Muitas das coisas que eu vou conversar aqui hoje com vocês, que é uma das coisas que eu mais amo no mundo, e acredito que vocês também, né? Vocês gostam de comer? A gente sai daqui pensando, ai, tô morrendo de fome, o que será que eu vou comer? Passar naquele X ali, ai, esse cheiro tá me matando. Né? E a gente gasta muito tempo da nossa vida, a nossa energia, né, em cima do tema alimentação. Né? Então, vou contar aqui brevemente como que eu escolhi esse tema, né, e por que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Meu avô materno é um chinesinho, era um chinesinho, ele já faleceu. Aposto que ele deve estar por aqui me ajudando hoje nessa conversa com vocês. É mais um bate-papo, né, do que uma palestra, um ensinamento. Como eu disse para vocês, não sou perfeita, não estou aqui para falar o que eu faço. Né? Então, ele fugiu da Segunda Guerra Mundial, ele veio da China, num navio cargueiro. E ele veio, né, apavorado, ele tinha 13 anos quando ele chegou no Brasil. Não sabia falar uma palavra em português, nunca tinha ouvido falar de Brasil, naquela época, lógico, não tinha internet, não tinha um monte de informação, né? Então, ele chegou no Rio de Janeiro sem ter nenhum real. Durante essa viagem, eles realmente, chineses, né, a gente brinca que eles chineses comem cachorro, comem rato, verdade. Eles comem isso tudo, comem grilo, eles comem muitas coisas mesmo. E nessa história da Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, que meu avô contava pra gente, eles passaram muita fome, né, para chegarem ali, imagina, da China até aqui naquela época, não sei quantos dias, ou sei lá mesmo, como que eles demoraram para chegar aqui. Quem chegou vivo, chegou com muita sorte. Chegou lá no Rio de Janeiro, atracou ali, não sabia falar nada, não sabia fazer nada, e juntou 2 cadeirinhas ali num restaurante, né, tentou por mímica falar para um dono de um restaurante que ele podia ajudar lavando pratos. Então ele começou a vida dele dentro de um restaurante, aprender a falar e aprender a se comunicar, e os nossos costumes brasileiros que são muito diferentes dos orientais. Né? Então, quando eu era bem pequenininha, né, a minha mãe dizia que eu era uma mamona. Eu só parava de chorar, só ficava quietinha se eu estivesse mamando. Então largava da teta,
E botava na teta, né? Então, ou dormia ou mamava para deixar aquela criança bem quietinha, bem gordinha mesmo. Eu já fui muito mais gorda, muito enorme, né? Porque eu sempre fui muito ansiosa, a ansiedade leva a gente a comer bastante. No meu caso, a tristeza me leva a comer, a dúvida me leva a comer, se eu estou com sono eu vou comer, se eu estou preocupada com alguém eu como em todas as ocasiões. É muito difícil para vocês imaginarem, eu antes de vir dessa palestra, sem saber se isso ia funcionar ou não, porque meu computador também quebrou, toda aquela história que acontece, né? Dizem que tem alguns espíritos que não gostariam, que tentam fazer com que a gente não chegue lá, mas a gente tem que ter perseverança, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu comi 5 pães de queijo antes de vir conversar com vocês. Então, o meu avô, por causa dessa história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele dizia que a gente, nós, na verdade, existem estudos que dizem que o Brasil é o país que tem o lixo mais rico do mundo. Então eu me recordo que ele pegava na minha mãozinha, porque eu era comilona, né, fui crescendo e continuando comendo, depois que eu larguei a teta da mamãe, e continuei ali na barra do avental do meu avô. E ele fazia comidas assim sensacionais, banquetes pra gente, e para vocês compreenderem de que forma que isso acontecia, ele ia, pegava a gente, levava a gente no final da feira, na hora que a feira estava acabando, e ele conversava com o pessoal lá das bancas, né, da feira, e pegava todos os talos e folhas e coisas que eram jogadas no lixo que as pessoas não levavam. Né? Porque a gente tem mania, nós daqui do Brasil, a gente tem uma mania muito feia, né, digamos, né, na Europa também isso não acontece, que a gente vai lá, aperta o pêssego para saber se ele tá bom antes de colocar ele na... Se ele não tiver perfeitinho, sem nenhum buraquinho, sem nenhuma amassadinha, a gente não leva, correto? Aquele pêssego ele não vai sair. Ninguém vai pagar pelo quilo dele no sacolão, né? E isso acontece. Nos mercados da Europa, a gente não pode ficar tocando nos alimentos antes de retirá-los. A gente tem que pegar e levar. Né? E no caso do vovô, ele, como passou fome, né, e sabia que isso era muito rico em nutrientes, ele ia no final da feira, então pegava talos, folhas e fazia banquetes incríveis com as sobras, né? A gente chama de resto, mas resto é o que a gente joga no lixo, e sobras são coisas que a gente pode reaproveitar, que são muitíssimos ricos em nutrientes, minerais, muita coisa que a gente joga fora é mais rico do que o que a gente come, na verdade. Né? Então, eu fiquei ali acompanhando ele, tudo que ele fazia, ele me dava para experimentar, óbvio, né? Que antes de chegar lá o banquete para toda a família, estava eu ali pequenininha, querendo saber o que ele estava fazendo. Quando chegou na fase de eu procurar uma orientação, o que eu ia fazer na minha vida, de que forma que eu ia, que faculdade, né? Que curso que eu ia fazer para seguir uma carreira, eu lembro do meu avô que ele falava assim pra mim: o segredo do sucesso é fazer o que te dá prazer. Gente, fiquei pensando, nossa, eu só sei comer e dormir, só gosto de comer. O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Descobri que existia uma área que na época chamava nutrição, não existia gastronomia nessa época, né, já faz um tempinho. Então eu fui fazer nutrição, porque daí eu sabia que daí tinha coisas que a gente testava e cozinhava e comia, né? E falei, pô, essa é a minha área. E fui fazer um dos primeiros cursos da minha vida foi nutrição, né? E um dos primeiros estágios da minha vida foi trabalhar ali em hospital. E aquilo realmente mexia muito comigo. Gente, é muito triste a gente trabalhar com pessoas enfermas, criancinhas que estão lá dias, e daqui a pouco a gente chega lá e vai conversar com a mãe e deu óbito. Sabe, criança é pior, não estou dizendo sabe, é muito doloroso a gente ver isso, né? Então aquilo me machucou demais, trabalhar em hospitais, e eu queria que alguma coisa fosse mais alegre, né? Porque eu queria que o alimento desse prazer. Então eu fui trabalhar numa área onde eu fazia com que as criancinhas comessem qualquer coisa, elas falavam, ai, comida de hospital é horrível, e é horrível mesmo, né? Faz pouco tempo, acho que em média 8 a 5 anos, de 5 a 8 anos que a gente tem trabalhado, eu não, né, mas a área da nutrição e da gastronomia em hospitais, porque está totalmente relacionado à energia do alimento com a cura do enfermo, a energia das cores com a cura das pessoas que estão doentes, né? Então, como a gente sabe, tudo é energia, né, pessoal?
Então, o alimento também é energia, é o que nutre a gente, né? Não é só o alimento que a gente come, mas o alimento da fé, da caridade, do amor que a gente pode doar, né? Então isso daí foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi nutrição. Depois eu fui descobrir que existia gastronomia, também fiz gastronomia. E fiz alguns outros cursos dentro da antroposofia para entender melhor a alimentação. O que a gente come hoje não é o que nossos avós comiam, tá? Então a gente escuta muito isso, assim, o pessoal falando, pô, fulaninho tem 5 aninhos, tá com alergia, tá com problema no pulmão, não consegue respirar direito. Você acredita que a alergia do leite? Meu avô tomou leite a vida inteira, até morrer, tomava leite que nem água e não acontecia nada. Gente, hoje em dia, o processo da industrialização, né, essa forma essa ganância por dinheiro, faz com que o alimento chegue da melhor maneira pra gente, visual, tá? Quando a gente fala assim, aquele alimento ali congeladinho, morreu, tá? Ele tem os nutrientes que é necessários. Eu vim aqui hoje falar para vocês da nossa importância do alimento vivo, para que a gente possa ter uma saúde saudável, porque a gente pode ter uma saúde enferma também, e isso muitas vezes, 80% das enfermidades são por causa da nossa má alimentação, tá? Mas a minha mãe, contada a minha mãe. Minha mãe e meu pai são diabéticos. A vida inteira, porque eles vieram de pais que passaram fome, de guerra, né? Então, o que era rico pra gente? Tudo que fosse doce, né? Meu avô tinha uma vendinha ali, então minha mãe, tudo que fosse para agradar minhas tias, minha mãe, meu pai, no caso, era docinho. Hoje em dia nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Os meus pais fizeram isso comigo. Então, na ausência deles, passavam o dia inteiro trabalhando. Quando eu chegava em casa, eu falava, olha esse pirulito que eu te trouxe, que pega aqui num pozinho, que estoura na boca, que deixa a língua azul. Uau, que legal, que vem com tatuagem. A gente acha isso o máximo, né? Mas nós, que somos adultos, temos plena consciência que o açúcar branco é um veneno, né? E é um veneno, assim como farinha branca e cocaína, porque deixa a gente extremamente ligado, o nosso organismo não consegue sintetizar, porque aquilo vai direto pro fígado, pros rins, sobrecarrega todos os nossos órgãos, e infelizmente nós somos viciados. Quem é que não foi acostumado a acordar de manhã e pegar um copo de leite longa vida da caixinha Nescau, 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 Nescau e glu, 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 logo na primeira coisa que a gente coloca para dentro do nosso organismo em jejum? Então hoje eu vim conversar com vocês, como disse para vocês, é um bate-papo, porque eu sou uma comilona, também sou viciada em açúcar, mas vim contar para vocês que papai e mamãe são diabéticos, eles foram criados dessa forma, é uma forma que a gente coloca como amor ou como ausência, um docinho, né? Uma balinha, um chicletinho. Quem não gosta disso? As crianças adoram, né? Mãe, você trouxe aquele chocolate pra mim, aquele Kinder Ovo? Né? E a gente nem quer muito saber o que tem dentro do Kinder Ovo. Gostoso é comer chocolate, né? Se não usar. E a indústria faz com que a gente acredite que isso vai tirar o nosso... a ausência, né, dos pais. Bom, então tudo que existe no universo é composto de energia e vibra em certa frequência. Isso a gente já sabe porque a gente já assistiu em diversas palestras, correto? Como ser humano, você se alimenta da energia que vem da comida. E cada substância tem a sua própria vibração. A gente não sabe que chá de camomila é calmante? Que café é estimulante? Né? Então, cada alimento tem uma missão, digamos, né? Deus é tão perfeito que ele colocou ali uma missão para cada alimento que tem, que a gente coloca para nutrir o nosso corpo, né? Se não somos feitos de energia, nós somos o que pensamos, correto? Se a gente está numa vibração legal, as coisas fluem melhor, né? A gente já assistiu, acho que a palestra da semana passada foi mais ou menos isso, da senhorinha que tomou lá um banho de chuva, molhou todo o pãozinho dela e tal, e ela levou numa boa. Nós somos o que comemos e somos o que sentimos, correto? Então a gente está lá naquela correria do dia a dia e a nossa amiga Rita, ela abriu hoje a palestra falando sobre paciência, né? Gente, quem é que tem paciência hoje em dia para parar e fazer uma comidinha para a família? Que nada, a gente pode até estar correndo ali no tempo, mas eu vou passar lá no supermercado, eu vou comprar alguma coisinha congelada, né? Rapidinho, micro-ondas, aquelas micro-ondas
tenebrosas, que eu também acho que é um veneno para o alimento, e a gente tenta dar um jeito, ou passa para comer um X, né, no querido McDonald's, para matar a fome, né, e até para agradar os nossos filhos, né, para fazer um agradinho, ai, vamos lá, bem, comer uma pizza, comer um duba, né, então a gente tem que pensar no que, qual que é a forma que eu posso fazer de caridade, de amor para minha família, né, então vamos ver. Quando a gente recebe nossos amigos em casa, o que vocês fazem? Primeira coisa que aparece alguém em casa, o que a gente faz? Oi, fulano, você não quer tomar uma aguinha, um cafezinho? Olha, eu fiz aqui, tem um bolinho que eu comprei ali na Gelone, baratinho, né? Sei lá, a gente sempre está oferecendo alguma coisa relacionada a alimentos e bebidas. É uma forma da gente dizer para a pessoa que ela é bem-vinda, né? E o alimento, ele está relacionado a muitas guerras, a muitas brigas, né? A guerras que eu digo assim de terrenos, de posses, né? De ambientes, de tudo, né? E, não sei se vocês sabem, uma melancia no Japão custa o preço de uma joia. Flores, são coisas que eles não têm a terra fértil, como nós aqui no Brasil temos, né? Então, para a gente deixar assim, nossa bate-papo bem claro, porque eu gostaria agora, da gente, antes de mudar o slide, deixar claro para vocês que a gente deve ter consciência que nosso lixo é o lixo mais rico do mundo. Então, na hora da gente jogar fora, será que essa folha de brócolis que eu estou jogando no lixo pode virar um detox do meu suco amanhã de manhã, e ao invés de eu tomar um leite com Nescau, posso misturar ali no abacaxi e fazer um suquinho para desintoxicar o meu organismo? Será que o meu organismo já está me dizendo que está acontecendo alguma coisa, que eu estou muito ansiosa, que não consigo dormir, ou estou com alguma alergia na pele, ou estou com desenvolvimento, com dor nos ossos, nas articulações? Muita coisa, pessoal, é relacionada à alimentação. Às vezes a gente passa num médico profissional, que é, sei lá, psicólogos. Psicólogos já vieram aqui várias vezes falar pra gente que eles estão trabalhando sobre a alimentação, né? De que forma que a gente pode reduzir a obesidade, ou tem muita gente que tem problema de bulimia, anorexia, que são enfermidades relacionadas ao alimento também. Não sei como as pessoas conseguem ficar sem comer, né? Bom, aqui, daí pesquisando aqui para fazer esse bate-papo com vocês, eu vi aqui sobre os 7 pecados capitais e a tal da reforma íntima, que a gente todo dia deve pensar sobre ela, de que forma que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, né? Como que a gente primeiro pode nos amar para amar ao próximo, né? Então a gente vai falar assim, vaidade, orgulho, soberba e arrogância. Gente, nesses cursinhos que eu fiz aí pela vida, um deles era sobre enologia, sobre vinhos, né, o estudo dos vinhos. Existe aqui entre vaidade, avareza, luxúria, né, amigos meus que chegaram a abrir vinhos de $20 mil. Eu jamais teria coragem, mesmo se eu tivesse essa grana, eu jamais teria coragem de pagar por isso. Mas existe. Vocês sabem disso, né? Existe. Custa mais que um carro, custa mais que uma casa. É uma coisa assim que a gente fica muito impressionado de que forma que isso pode acontecer, né? É vinho do mesmo jeito. É lógico que existem muitas diferenças, mas isso, né, sei lá, um Chateau Petrus vai fazer o negócio custar tão mais caro do que um Chalice, Champignon, né? Bom, a avareza, o apego excessivo aos bens materiais. Às vezes a gente está muito preocupado em cuidar da casa, do nosso carrinho limpinho, mas a gente não se preocupou com o que realmente eu estou comendo, né? O meu alimento é a minha energia, é o que vai fazer, seria a sementinha que a gente planta da forma como a gente vai morrer, né? Digamos que todos nós viemos programados para um monte de missão, de resgate, né? Isso que o Ricardo me diz sempre nas aulas. Já perguntei para ele também se tem alimento no céu ou lá no umbral, né? Não tem. Então deve ter um monte de obsessores. Eu mesma devo ficar esperando ali na fila. Meu Deus, quando é que eu vou encarnar de novo para comer um pãozinho, um queijinho? Então... a gente viu ali no filme, lá no Nosso Lar, que tem aquela sopinha ali fluídica, que tem uma cara, né? Nossa, deve ser só...
Bom, então a gente tem esse apego excessivo aos bens materiais, mas nós sabemos que daqui nós não levamos nada, correto? Se nós sabemos que o que nos alimenta nos leva a boas energias ou energias negativas, né? A gente fala, nossos amigos, né? Eu e meus amigos, a gente costuma falar sobre alimentos vivos e alimentos mortos. Esses dois alimentos existem todo dia pra gente, né? Então vamos colocar na balança o que a gente come, né? Quanto de alimento vivo? Legumes, frutas, né? Vegetais e tal, grãos. E quantos de alimentos mortos? Congelados, enlatados, embutidos, todos ali dentro das caixinhas longa-vidas ou daqueles pacotinhos que vem com... A gente dá uma olhadinha, assim, vocês já correram o risco de ler o que está escrito na composição dos alimentos? Chega a dar medo, porque a bolachinha ela é integral. Mas o que tem de corante, conservante, acidulante, fala, não tem açúcar. Gente, isso é um perigo desgraçado. Eu sei disso porque meus pais são diabéticos. E quando diz que não contém açúcar, vejam o que substitui o açúcar. É muito pior. Aspartame, por exemplo, é altamente cancerígeno. Né? Eu chego lá na casa dos meus pais, eles com um monte, ele tá com um monte de aspartame. Eu falo, gente, mas não é assim que vocês vão melhorar a saúde de vocês. Porque eles são formigas, né? Formigas, assim que eu digo, viciados em açúcar. Então, o açúcar é um veneno. Tá? Eu não vim falar pra vocês, não comam açúcar de jeito nenhum. Porque um bolinho da vovó não tem mais amor do que isso que a gente pode receber. Quando é um bolo feito com amor, a gente sabe que aquilo não vai fazer mal, né? O que eu tô falando é das balinhas que já vem ali, todas enroladinhas, pirulito, esses pozinhos que a gente não sabe de onde vem, essas cores azuis que deixam nossas crianças todas com a boca azul, né? Eu chamo pro meu filho, falo pra ele que é veneno. Mãe, você me dá? Não, meu filho, a mamãe não pode te dar isso, porque isso é veneno, eu não quero te dar. Isso vai fazer mal pra você. Então, a luxúria é o desejo passional e egoísta por prazer. Diga, tô sem namorado, você acaba de comer. Tá namorando? Vamos comer. A gente não consegue parar de comer. Então, eu acho que todos os, na minha opinião, né, os 7 pecados capitais estão relacionados também, de alguma forma, com os alimentos e bebidas. A inveja. Ignore as suas próprias bênçãos e cobiça a do próximo. Gente, o que é essa guerra McDonald's, Habib's, Bob's? Né? Aonde tem brinquedinho melhor é onde a gente vai levar nossas crianças. Né? Existe isso, a cobiça. Outro dia o meu filho perguntou assim pra mim, mãe, mas onde é que tem esse Minion? Né? Não sei se era, acho que era Minion que tava no McDonald's. Eu nunca levei ele, isso é verdade, gente. Eu tentei dar uma arrumadinha no que eu tinha feito de errado com a outra, que é a minha filha mais velha. Que eu fiz diversos aniversários dela no McDonald's e no Bob's, que era muito mais barato, e levava ela e todas as criancinhas para comemorarem lá. Tá? Não considero isso um pecado, mas quando Deus me deu a oportunidade novamente de receber um pequenininho, né, o Felipe, que é o meu caçulinha, ele veio vegetariano para mim. Eu não era vegetariana, eu fumava Marlboro, eu sempre fui muito comilona e continuo, né, comilona. E, como eu disse para vocês, o balacobaco não era para ser, né, uma santa nem de longe. Então o Felipe, quando veio pra mim, ele veio antes de eu engravidar, 3 meses antes de eu engravidar, alguma coisa, algum botãozinho mudou em mim, que eu me tornei vegetariana, minha filha mais velha também, e todo mundo que convive com ele, assim, que está muito próximo dele, a gente se tornou vegetariano sem imaginar, não é? Foi uma gravidez programada, que eu quis, e eu entendi que nós sempre escutamos isso, nós sabemos disso, que a Terra está numa fase de transição energética, correto? A gente escuta isso sempre, né? Então nós somos um lugar de provas e expiações, e agora vamos ser o quê, Ricardo? Regeneração. Então esses espíritos maravilhosos, iluminados que estão vindo pra gente agora, eles vêm com essa missão de nos ajudar nessa regeneração, tá? Alimentos mortos, ganância, arrogância, avareza, vaidade, inveja, a ira, né? A gente tá com raiva, tá com ódio. Eu, no meu caso, me acabo de comer. Acabo de comer, né? Quem tá com raiva com ódio se acaba no boteco, né? Vai tomar um porre. Então a gente tem essa mania de usar as coisas e descontar no alimento. É o tempo todo no alimento e na bebida, no alimento e na bebida. Né? E a gente não presta atenção no que a gente está trazendo pra gente. No caso, o Felipe trouxe essa luzinha,
né? Eu, como trabalhei com gastronomia, trabalhei muito tempo com restaurantes e tal, eu achava uma chatice chegar o infeliz de um hóspede, de um cliente, e falar, ai, que isso é vegetariano. Puta, o que eu vou dar pra esse cara comer? Macarrão, né? O que a gente vai dar pra essa pessoa comer? E eu sempre achei que isso era uma chatice. Eu nunca achei que eu fosse a pessoa, eu sou O positivo, dizem que é o sangue mais carnívoro de todos, né? Eu nunca imaginei que eu fosse parar ou de fumar, que eu sou muito ansiosa, ou de comer carne, né? E melhorar a minha vida. Então foi esse serzinho que veio ali da luz, que eu acredito que ele veio ajudar a gente nessa regeneração, que veio trazer essa consciência sobre o alimento. Preguiça, falta de empenho, negligência e ócio é exatamente o que a gente estava conversando. Quem tem paciência para fazer o alimento para os nossos entes queridos? Para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que a gente ama. Né? A paciência que a gente está exercendo no momento que a gente está fazendo a comida para as pessoas que a gente ama é caridade, é amor que a gente está colocando ali. Né? Que nem eu falei para vocês, o bolo feito com açúcar, mas da vovó, que foi feito para receber os netinhos com amor, não vai fazer mal, né? Aquilo que vai levar a gente para diabetes, tá, pessoal? E a gula, né, que é óbvio que é o meu pecado principal, no caso, que é o desejo insaciável por comida e bebida. Então, isso daqui é pra gente levar, pra gente pensar, né? Pra gente levar pra casa, durante essa semana, pensar quantas vezes eu fiz comida pros meus filhos, pra minha família, pras pessoas que eu amo este ano. Quantas vezes? Tem gente que não tem nem um fogão 4 bocas em casa, duas boquinhas ali, micro-ondas do lado e deu, porque come todo dia fora, né? Que tipo de energia aquela pessoa que faz comida para qualquer um comer é diferente da energia que fez uma comida especialmente para aquela pessoa que eu vou receber hoje na minha casa ou que está lá esperando por isso, né? O primeiro alimento que a gente tem na vida é a alimentação, né? Eu mesma já vi muitas mulheres pedirem, pelo amor de Deus, qual é o melhor leite que eu posso dar para o meu filho, porque eu não quero amamentá-lo, porque eu não quero ver minhas tetas caírem. Eu acho isso o cúmulo do orgulho, do egoísmo, né, no caso. Porque se é uma mulher que pode, não sei se vocês sabem, mas o leite que a gente amamenta ao bebê é o sangue nosso que se transforma em leite. Da vaca a mesma coisa, né? Então, se a gente parar para pensar, é o alimento mais rico que existe no mundo, é o leite materno, realmente. Né? E tem gente que por pura vaidade, orgulho, né, egoísmo, não quer amamentar a criança. Então, vamos lá. Bom, a gente vive conversando sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a sementinha ali que a gente vai plantar é como que nós nos amamos. Você cuida da sua família de que forma? Comfort food é um termo que a gente usa para falar sobre o que nos faz sentir confortáveis, o que faz nos sentir amor. Por exemplo, o que você se lembra que a sua mãe, sei lá, sua avó fazia que você gostava quando você era criança? Pudim de leite? Doce de abóbora. Tá. Olha só que legal. Vovó devia ter um jardim que tinha abóbora ou não? Ela comprava abóbora? Comprava abóbora. Comfort food é uma coisa que a gente faz para conquistar clientes, tá? Isso acontece direto. A gente procura saber qual é a faixa etária daqueles clientes que vão participar de um evento, de alguma coisa, para que a gente incentive a venda deles e a gente quer que eles fiquem eufóricos. Então, a gente cria um cardápio especial para aquela década que faz com que as pessoas lembrem de coisas antigas. Eu, por exemplo, falei para vocês sobre o pirulito que a gente colocava num pozinho, que chamava de pirulito, que eu não vou esquecer, e explodia na boca. O negócio é veneninho, né? Mas isso é o comfort food ali, né, que a gente lembra da época. Eu lembro muito do vovô, falei pra vocês, fazendo comidas maravilhosas com talos e folhas. Não tinha nome a comida que ele fazia, não tinha nada, mas ele fazia muito caldos e tortas com os talos e folhas. Cada um de nós temos uma memória olfativa e gustativa que faz a gente se lembrar com muito amor, né, de alguém que a gente amou, que já se foi ou que ainda está por aqui, né? Outro dia eu vi
A minha filha mais velha falando: ai mãe, eu adoro canjica, eu lembro tanto da vovó fazendo canjica pra gente no inverno. Então são coisas que fazem a gente lembrar a forma como as pessoas doavam amor, tá? Através do alimento a gente consegue fazer isso, né? A gente sabe que hoje vai vir uma visita especial. A Yara falou que o filho dela vai visitar ela esse final de semana lá. Ela já está pensando no cardápio, ela não vai colocar uma coisa que ela gosta de comer, que ela come no dia a dia. Ela certamente vai fazer alguma coisa que o filho dela adora, que vai se lembrar, ai, a minha mãe. E ele também já vai vir aqui, eu tenho certeza que a minha mãe vai fazer aquela comidinha. O que é, Yara, que você vai fazer? Fricassê. Fricassê. No mínimo ele já deve ter mandado lá: mãe, não esquece o fricassê e o pudim de leite. O pudim de leite. Então isso é a comfort food, tá? Quando a gente faz um alimento com amor, a gente está praticando amor, a caridade, né? Mas é importante que a gente saiba de que forma que a gente cuida de nós mesmos, né? A gente não pode acabar com a nossa saúde, porque a gente não quer que o nosso filhinho que venha almoçar ou jantar com a gente, né, pra visitar em alegria, venha aqui cuidar de você acamado, né, usando fralda. Ninguém quer acabar assim, né, pessoal? Isso é uma realidade. Isso pode ser que aconteça ou pode ser que não. Mas depende da sementinha que a gente plantar ao longo do nosso dia a dia, porque a gente come no mínimo 3 vezes por dia, correto? Se a gente come no mínimo 3 vezes por dia, a tal da sementinha que a gente está plantando todos os dias e regando, para saber de que forma que eu vou acabar minha vida. Eu vou acabar minha vida com dor nas articulações, obeso, diabetes. Vou contar como foi vovó que se desencanou. A minha avó, ela também teve uma diabetes muito forte. E ela foi para o hospital algumas vezes internada com problema de diabetes. Ela primeiro perdeu um dedão do pé, depois ela perdeu outro dedo. E dentro daquele ambiente onde ela estava passando pelo tratamento, existia um contrabando de leite condensado. Gente, quem nunca abriu a geladeira, desesperado de raiva, de ódio, de amor, o que seja, o leite condensado? O que aquele veneno faz com a gente, né? Parece que você recebe um abraço, é uma loucura o negócio. Então a pessoa não conseguia. Imagina, ela já tinha perdido um dedo, perdeu outro dedo, depois perdeu a visão, ficou cega e não conseguia parar de comer o tal do leite condensado ou qualquer coisa que tivesse açúcar. Porque isso é um vício, isso é uma droga, tá? E mais pra frente, quem sabe um dia eu venho conversar com vocês sobre os malefícios só do açúcar, mas não é só dele que eu vim falar da alimentação. A falta de informação e a indústria alimentícia, junto com o marketing... Ai, que pena. Fiz uma palestra enorme para vocês, falei pra caramba. Eu só tenho 10 minutos para falar, então a gente pôs um videozinho aqui, né? Vou passar um videozinho rapidinho para vocês, para falar um teste que foi feito com as crianças sobre um arroz, né? A forma como a gente faz o alimento, como influencia no que vem para dentro do nosso organismo. Para de falar. Fiz um monte de slide. Palavras positivas, elogios e até dizer um muito obrigado fazem alguma diferença na vida da gente? Uma professora de ensino fundamental repetiu um experimento de um estudioso japonês para estimular os alunos a refletir sobre a força do pensamento. Quem mostra o resultado dessa experiência é a Fernanda Fraga e o Dino Menon. Os olhares curiosos observam o resultado de um experimento que mostra o poder das palavras. De um lado, um vidro com arroz branquinho, sem fundo. De outro, um arroz todo embolorado. Você aí de casa aposto que consegue deduzir qual desses recebeu palavras de amor e de ódio. Eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e eu achei os poderes das palavras através do Dr. Masaru Emoto. Para quem não conhece a teoria do professor japonês Masaru Emoto, diz que o pensamento humano gera uma reação bioquímica, modificando o organismo. O teste foi feito primeiro com água. Ele congelou o líquido em frascos com palavras escritas voltadas para o lado de dentro. Depois fotografou os cristais que se formaram sob essa influência. O resultado demonstrou que os cristais mais bonitos foram os que receberam palavras de amor e gratidão. O vidro que esteve diante de palavras de ódio e rancor
ficou com os cristais completamente distorcidos. A experiência foi depois repetida com amor. Gente, aí a gente tá lá fazendo comida esperando o infeliz do marido chegar, né? Se ele for infeliz, né? Ai, se esse cara não chegar, eu vou matar ele! Não sei o que, a gente faz arroz e feijão, coitado da pessoa. Gente, imaginou? Trabalhou o dia inteiro, não chegou. Se ele não me levar, tem um vídeo, né? Que fala, se ele não me levar pra sair, ele vem. E a gente lá fazendo comida, né? A forma que a gente doa a energia naquele momento, fazendo um alimento que a gente vai alimentar uma família, tá? Influencia totalmente na energia deles, na forma como eles recebem isso. Vocês já perceberam, o pessoal que trabalha em fábricas, né? Grandes quantidades, trabalha de supermercado, né? Tem um horário que tem ali o horário do almoço. O pessoal, o trabalhador, vai trabalhar e fica imaginando que horas que vai chegar, quanto falta para a hora do almoço, porque é um horário que você vai sentar, você vai descansar, você vai conversar, você vai sair um pouco ali daquela energia do trabalho para poder ter um momento de conforto, né? Então a alimentação é um conforto. Aí a pessoa que está lá produzindo o alimento é uma pessoa que está com raiva, que está com ódio, que não se conforma com uma merreca de salário que ele está lá, picando lá o dia inteiro cebola, lavando repolho, sei lá. A forma que a gente coloca que a gente produz o alimento é totalmente relacionada à energia que eu estou doando para aquela pessoa. Isso é caridade, tá, pessoal? Então, para a gente entender aqui, as crianças, elas fizeram testes com palavras. O Massaro, ele escreveu só uma palavra ali, e os cristais da água já se modificaram. Então, imaginem de que forma que é o tal do Big Mac, quando a gente coloca isso pra gente. Se a gente estiver em amor, é muito mais fácil o nosso corpo sintetizar, nossos órgãos sintetizarem isso, digerirem numa boa, do que a gente vai lá com raiva, comer aquela... né? E a gente se acaba mesmo, né? Quantas pacientes a gente atende falando, eu engordei 20 quilos depois da minha separação. Gente, pra quê? Né? A gente está se autodestruindo. Então, isso é para mostrar, a gente já viu com a experiência da água, para mostrar que essa energia está no alimento também. Posso falar mais um minuto? Deixa eu ver. Acabou? Vamos lá. Posso passar? Bom, então, acho que a gente pode vir para... Tá. A comida, além dos princípios gerais de nutrição, de atração e de satisfação, principalmente tem um componente espiritual. Não sei se vocês sabem, mas nós médiuns, para virmos aqui trabalhar com vocês e doar nossa energia através do passe, nós não podemos, não devemos comer carne nesse dia. Isso é uma lição de casa que nós devemos fazer. Nem todos nós médiuns somos vegetarianos, mas no dia que a gente vem doar energia para vocês, nós procuramos nos alimentar apenas de energia viva, de alimento vivo, e não de alimento morto. Então, a forma que a gente doa essa energia para vocês é com muito amor e existe esse cuidado. O que mais? A compra, a preparação, a aceitação e o ato de comer também está totalmente relacionado a esse componente espiritual, porque está relacionado à energia que a gente está colocando nesse processo. A comida que é selecionada com cuidado, preparada com amor, aceita com gratidão e ingerida com pureza, torna-se um tônico para a alma e para o corpo. Então, pessoal, aquela experiência que eu contei para vocês que eu tive ali de nutrição no hospital, era assim: queridinho, faz 3 dias que você não come as crianças, né? O que você quer comer? Ai, eu queria comer o feijão da minha avó. Gente, se chegava o feijão da vovó ali, que era muito difícil a gente conseguir permitir que comidas de fora entrassem no hospital para dar para aquela criança, mas era impressionante. Como eu disse para vocês, eu sempre fui meio ovelha negra, e isso foi o primeiro teste que eu verifiquei na minha vida, né? A vovó chegava com uma Tupperware, né? Com o feijãozinho dela, a criança melhorava, ela reagia, a febre baixava, a criança saía da sonda, porque era um alimento, era um conforto para eles, né? E assim a vida toda. Se a gente sabe que alguém está doente, a gente gosta tanto daquele bolinho de laranja, eu vou levar lá para ela, que tadinha está doente, né? Então tudo isso está relacionado à caridade, ao amor e à energia, é o nosso alimento espiritual. Né? A gente tem, a Maria do Carmo, ela dá uma aula pra gente de sexta-feira que ela fala muito sobre alimentação. Quando a gente trabalha na cirurgia espiritual, que a gente atende uma vez por mês lá no casarão,
Alguém já passou pela aquela entrevista, não fala entrevista, triagem que acontece lá no casarão? Algum de vocês já fez cirurgia? Por favor, converse comigo, levantei a mão já. Tá. Daí a gente vai olhar e falar assim, olha, o que a senhora tem, a gente quantos anos, né, faz tempo, você toma remédio, já foi no médico e tal, não sei o quê. A senhora está ciente que depois dessa cirurgia você não deve se movimentar, fazer exercícios físicos e deve seguir uma dieta que as médiums vão falar para a senhora depois da cirurgia? Não é assim? Tá. Então, Deus, na sua infinita perfeição, né, e amor, Ele colocou pra gente aqui na Terra, né, na nossa Mãe Terra, todos os alimentos necessários para a nossa nutrição, para a nossa cura. Para cada um de vocês podem ter certeza que os chazinhos que a senhora, as orientações nutricionais que a senhora teve, não é a mesma que a sua colega vai ter ou que o seu marido vai ter. Cada um de vocês existe uma necessidade. Que nem eu falei para vocês, camomila acalma, café estimula, né? Nós sabemos, suco de batata tira as infecções, né? Aquelas milhões de receitinhas maravilhosas que a Maria vive, né, orientando a gente. Então nós devemos ter e crer, né? Isso também faz parte da fé e de amar a nós mesmos, que o alimento que vem da terra é a nutrição que Deus colocou pra gente, para nós podermos ter uma vida melhor, mais saudável, mais feliz, né? Com essa energia, com alegria. Existem alimentos que tiram insônia, existem alimentos que nos dão mais sono. Quantas vezes a gente falou, pô, o cara comeu feijoada, por que a gente trabalhando ali na fábrica, a gente não vai colocar feijoada de quarta-feira? Porque a gente sabe que depois da feijoada o povo não vai trabalhar legal e ainda tem quinta e sexta, né, pra ficar digerindo lá o porquinho. Então, vamos deixar ele pra sexta-feira, né, pelo menos menos dias pra pessoa ficar preguiçosa, né, porque aquilo é muito difícil pro nosso organismo, né. Estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Então, para a gente entender que a alimentação está diretamente relacionada com a nossa paciência, com a nossa caridade e com a nossa fé. É a sementinha que nós estamos plantando, é a forma como nós vamos nos desligar, né? Se vocês querem se desligar daqui, porque todo mundo um dia vai morrer, certo? Isso não é segredo para ninguém, né? Mas que forma que eu vou morrer? Eu vou precisar da ajuda dos meus filhos, dos meus familiares, porque eu não me cuidei durante a vida inteira, né? Eu mesma vejo, né, o meu namorado, ele dá para os filhos dele, todos os dias eu quero morrer, é o tal do Nescau, do leite longa morte, que a gente chama, né, a antroposofia chama leite longa vida de leite longa morte. Nós não precisamos disso. É dos ossos que esse leite, ele tem tanto ácido, né, que para quebrar essa, né, quebrar essa acidez dos ossos que se retiram o cálcio. A osteoporose está diretamente, parece ridículo falar isso, né? Mas eu posso dizer para vocês com propriedade, porque uma das coisas que eu fiz foi nutrição. Dos ossos que sai o cálcio, né? Que cria a osteoporose porque de tanto leite que a gente toma, né? Então existem fases na nossa vida que a gente deve tomar ou não leite, e isso, quem sabe, um dia numa palestrinha a gente fala sobre definindo melhor sobre esses alimentos. O importante é que a gente saiba essa sementinha da consciência. A consciência é o mais importante para a gente sair daqui hoje pensando, pô, é assim que hoje eu vou fazer pro meu filho uma comidinha gostosinha ao invés de levar a balinha lá embaladinha, né? E reduzir, né, pessoal? Não precisa ser radical. A reforma íntima também está na nossa alimentação. Então, devagarinho a gente vai mudando, né? E uma hora a gente vai chegar lá sabendo que nós nos cuidamos, né? Então, é o tal do merecimento. Bom? Muito obrigada, desculpa, já tomei algumas aguinhas, eu agradeço a presença de vocês. Eu preparei outros assuntos, outros slides, e quem sabe em qualquer hora a gente termina esse bate-papo com vocês, tá bom? Gratidão.